Olá, irmãos, a paz gloriosa do Senhor Jesus esteja aí no teu coração. Com alegria, mais uma vez, estou aqui para nós meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, aprendermos mais e orarmos um pouquinho mais, amém? Eu quero hoje compartilhar com os irmãos um texto maravilhoso de 3 versículos apenas, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, louvamos-te, bendizemos-te, glorificamos-te nesta hora por mais uma oportunidade. Graças, Senhor, de estarmos meditando na palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, revelações do alto, que teu Espírito Santo venha nos dirigir nesta hora. Eu oro por cada irmão, por cada irmã que está orando comigo neste momento, Pai. Eu peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses 3 versículos que eu li com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18, eu quero compartilhar sobre 3 dicas importantíssimas para uma vida cristã equilibrada. Muito importante, em 3 versículos, 3 dicas importantíssimas, maravilhosas, para termos uma vida cristã equilibrada. E a primeira delas é a renovação da nossa vida interior. Pastor, o que seria a renovação da minha vida interior? Veja, note o que diz o verso 16 que eu li. Por isso não desanimamos. Começa dizendo que é para a gente não desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, a renovação da nossa vida interior é renovar a qualidade de vida cristã a cada dia. É buscar cada dia melhorar a qualidade da nossa vida cristã. Deve ser isso uma prática diária.
costumeira, deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Essa busca, sempre, cada dia, essa busca por essa renovação da qualidade de uma vida cristã. Incrível que muita gente quer o céu, mas não faz nada por alcançar o céu. Não, Cristo é a nossa esperança. Cristo é a minha esperança, Cristo é a tua esperança, e o Espírito Santo em nós é o poder que nos renova. O Espírito Santo em nós é que vai renovar a nossa vida espiritual. O Espírito Santo em nós é que vai ativar. O Espírito Santo de Deus em nós é que vai dinamizar. Ele vai fazer aumentar a atividade da nossa vida cristã dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo quem vai acelerar o processo dessa busca diária por uma renovação, por uma melhora, por uma vida melhor, mais íntima com Deus, mais profunda com Deus. Não há como esmorecer, não há como desanimar se nós buscarmos essa renovação, essa melhora de uma vida cristã a cada dia mais. Não há como desanimar. Então, viva crendo nisso. Viva crendo na possibilidade da vitória. Desanimar é concordar com o diabo. Quando alguém desanima, está concordando com o diabo. E nós somos seguidores do Cristo vivo. Amém? Nós somos discípulos e seguidores daquele que ressuscitou da morte. Então, desanimar seria uma incoerência. Então, viva crendo, continue crendo na possibilidade da vitória. Amém? Tome posse da vitória para a tua vida, cada dia. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 5, no verso 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, é a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé que nos une a Jesus Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo. Não é a vitória do meu time preferido que vence o mundo. Não é a vitória do meu partido político preferido que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Amém? Sendo assim, queridos, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele venceu na cruz do Calvário, ele foi vitorioso, então a vitória dele é a nossa vitória. Glória a Deus! Ele foi ali para a cruz cheio de coragem, viveu cheio de coragem, mesmo em meio aos perigos desta vida, todos os perigos que ele enfrentou. Coragem até na hora de enfrentar a morte. Note as palavras que ele, uma declaração que ele fez, as palavras que ele disse pouco antes da sua morte. Em João, capítulo 16, no verso 33, está escrito assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele estava cheio de vida, cheio de coragem, mesmo em meio aos perigos, mesmo sabendo que a sua morte se aproximava, o momento da cruz estava chegando. Nesse momento, então, ele faz essa declaração. E ele então marcha para a morte vitoriosamente. E diz a palavra de Deus que ele soltou um grande brado na hora da morte, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, a palavra de Deus diz em Marcos 15, 37, que foi um grande brado. Não foi um brado qualquer, um grande brado. E eu gosto da definição da palavra brado no dicionário. Diz assim: brado é uma voz forte, enérgica, aleluia, uma voz forte, enérgica, que pode ser ouvida de longe ou com temor. Jesus não morreu agonizando.
Jesus morreu cheio de forças. Jesus morreu cheio de vida. Por isso ele deu um grande brado. Aleluia. Amém. Que isso nos incentive, que isso nos encoraje a buscarmos a cada dia essa renovação da vida interior, da vida cristã interior em cada um de nós. E eu gostaria de orar por isso agora, em nome de Jesus. E gostaria que você orasse comigo também, em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos. São muitas as lutas, Senhor, dessa vida. São muitas as afrontas, muitos problemas, Senhor, mas não queremos negligenciar, Pai querido, essa busca por essa renovação da vida cristã dentro de nós. Pedimos a Tua ajuda, a Tua graça. Eu peço a Tua ajuda aos meus irmãos nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A segunda dica, então, nesses 3 versículos que nós lemos, a segunda dica para uma vida cristã equilibrada é o crescimento da vida cristã em meio ao sofrimento. Note, crescimento da vida cristã em meio ao sofrimento. É no furor da batalha que o soldado é treinado. É no meio do fogo que o ouro é purificado. Então, queridos, o verso 17 está dizendo para nós assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! Sofrimento aqui, ele é caracterizado como uma qualidade de vida cristã. Não deve ser entendido como um peso. Sofrimento aqui não deve ser entendido como um fardo, nem como uma desculpa. O apóstolo Paulo sofreu muitas tribulações. Ele foi chamado de leviano, ele foi chamado de aproveitador, que ele usava o evangelho para ganhar dinheiro. Ele foi acusado disso. Ele foi acusado de não ser um orador. Ele foi acusado de provocar escândalos. Mas ele permaneceu firme. E nós podemos dizer: o sofrimento cristão é um testemunho. Porque no meio do sofrimento é revelado o conteúdo da nossa recompensa. É no meio da luta, no meio do sofrimento, no furor da batalha, então que fica manifesto para nós o valor da nossa recompensa. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, graças a Deus, graças a Deus. O texto está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação para nós produz um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Graças a Deus, louvado seja Deus. Significa que as aflições que nós passamos aqui, elas são leves e momentâneas. As aflições que passamos aqui nessa vida, nesse mundo, elas são insignificantes se comparadas com a glória celeste que está reservada para nós. Glória a Deus, um eterno peso de glória. Está falando da glória celestial. Esses sofrimentos aqui, essas aflições que passamos aqui, produzem para nós esse eterno peso de glória, da glória celestial. Diga graças a Deus. Amém. E o Senhor Jesus, ele confirma isso em Mateus, no capítulo 5, do verso 11 ao 12, quando ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Aleluia! O teu galardão é grande no céu. O problema é que nós muitas vezes fazemos o contrário do que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, ele diz, alegrai-vos por isso,
Alegrai-vos quando vocês estiverem sendo injuriados, perseguidos, quando estiverem mentindo contra vocês. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos sendo injuriados, perseguidos, e alguém mentindo contra nós, nos acusando falsamente, ao invés de nos alegrarmos, nós ficamos irados. Que Deus nos ajude. E eu quero orar por isso, e orar com você, e orar por você também, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor, desse crescimento da vida cristã em meio ao sofrimento. Precisamos da Tua ajuda, ó Deus, para isso. Ó Pai querido, se o Senhor não abençoar o trabalho do homem, inútil ele se esforçar, inútil levantar cedo. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor sempre nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Há uma terceira dica, aqui nesses 3 versículos que lemos, para uma vida cristã equilibrada, e a terceira é demonstrar esperança quanto ao futuro. Veja o que diz o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, o mundo invisível, que é o mundo espiritual, é o mais real e o mais importante. Porque tudo aquilo que é visível aqui, cada dia se desvanece mais. Cada dia vai se consumindo, vai se deteriorando cada vez mais. Então é por isso que está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. E as que não se veem são eternas. O mundo espiritual é eterno, as coisas espirituais são eternas. Por isso, o mundo invisível ele é mais real, mais verdadeiro e o mais importante de tudo. Qual é o propósito dessa palavra? De nos conscientizarmos da necessidade da nossa fé em Cristo Jesus, para que a nossa fé no Senhor Jesus se fortaleça cada vez mais, que a fé em Cristo Jesus, que é a força que nos impulsiona para a vida cristã. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Note, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, Ele se torna recompensador de todo aquele que o busca. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Graças a Deus. É a fé no Senhor Jesus que nos torna seres com expectativas. Você já observou alguém sem fé? A vida de uma pessoa sem fé não tem sentido. Ela não tem expectativa de nada, não tem perspectiva nenhuma. Então é a fé em Jesus que nos torna seres com expectativas, com esperança no futuro. E essa esperança no futuro, nossa, tem que ser demonstrada, precisa ser demonstrado. Como cristãos que somos, nós precisamos demonstrar isso, essa esperança quanto ao futuro, graças a Deus, porque nós sempre aguardamos em Cristo Jesus a realização da vontade dEle. A vontade dEle é que deve prevalecer sempre, não a nossa, porque a vontade dEle é que é boa, a vontade dEle é que é perfeita, a vontade dEle é que é agradável.
E Ele tem um propósito em tudo que acontece, graças a Deus. Fé é convicção, fé é a certeza daquilo que não existe ainda, a certeza daquilo que eu não estou vendo ainda, certeza das coisas que se esperam, convicções dos fatos que não se veem, diz a Bíblia. Então viva vitoriosamente, sabendo que nós reinaremos sempre com Ele. Aleluia! É a Bíblia que diz, em 2 Timóteo 2,12, se sofremos com Ele também reinaremos. Glória a Deus! Enquanto que no mundo nós temos aflições, nós encontramos em Cristo uma grande fonte de paz e de força para viver. Glória a Deus! São muitos os desafios, não podemos negar isso. São muitos desafios, são desafios grandes, a cada dia todos nós enfrentamos, desafios fortes mesmo, todos os dias, mas desanimar seria uma incoerência. Viver desordenadamente quando a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo é uma afronta contra o Senhor Jesus Cristo. Viver desordenadamente quando a vitória já foi conquistada é dizer que a morte dele foi em vão. Viver de uma forma fracassada, viver uma vida fracassada aqui, quando a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, é dizer que a morte dele foi em vão, é dizer que o diabo foi quem venceu, é dizer que o Senhor Jesus não é o Senhor, não gera esperança nenhuma para nós. Há um ditado popular muito conhecido que diz assim: a esperança é a última que morre. Mas essa é uma declaração das mais falsas que existe. Por quê? O crente em Jesus, quando morre, morre cheio de esperança. Então a esperança não é a última que morre, não. A esperança nunca morre. Aquele que crê firmemente no Senhor Jesus, ele vai morrer cheio de esperança, que ele está indo para um lugar melhor, está indo para a glória celestial. A glória o aguarda, a glória de Deus o espera para toda a eternidade. Aleluia! E eu gostaria de orar com você por essa terceira causa também, que é demonstrar esperança quanto ao futuro. Amém? Querido Deus e Pai, graças por essa palavra. E te pedimos a tua força, a capacitação para demonstrarmos sempre essa esperança, essa convicção no futuro. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Deus, na fraqueza da nossa fé e nos abençoa, Deus, com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, primeira dica para uma vida cristã equilibrada: renovação da vida interior. Amém? Segunda dica para uma vida cristã equilibrada: crescimento da vida cristã em meio ao sofrimento. Terceira dica para uma vida cristã equilibrada: demonstração de esperança com relação ao futuro. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Amém? Vamos continuar orando. A flexibilização saiu, está permitido as igrejas abrirem com 40% da sua capacidade, obedecendo todos os regulamentos da vigilância sanitária, mas o vírus não passou, a doença continua, e essa doença é terrível, é maligna. Vamos tomar todo o cuidado, vamos continuar orando e crendo na solução. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a continuarmos sendo fiéis a Ele, porque Ele tem sido fiel e Ele continuará sendo fiel. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, as mais ricas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, a proteção dos céus sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre toda a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus bens. Que Deus te livre de todo mal,
Deus te livre dessa doença maligna, de todas as doenças, dos perigos de acidente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.